gente, tudo bom? Meu nome é Daniele Demarque. Você está agora no podcast Conexão Sonora, que é o podcast do Vale do Paraíba, que a gente fala sobre música, né? E trazemos sempre um pessoal aqui diferente para entrevistar. Só vou falar para vocês, antes de começar o episódio, para vocês irem lá no YouTube, curtir, compartilhar, seguir a gente, no Instagram também, né? No YouTube se inscrever e compartilhar para todo mundo, né? Sobre esse podcast que vocês estão curtindo e que é muito legal a gente poder sempre conhecer pessoas diferentes, né? Com profissões diferentes e novas, que nem hoje, né? Tem um convidado aqui que ele é luthier de violino. Né, ele constrói o violino. É uma arte que assim quase ninguém faz aqui no Brasil. Ela é bem rara, né, principalmente hoje em dia. E além disso, ele é sociólogo, é baterista e várias outras coisas, né? Esse daqui é o Bruno Fusato, gente. Batam palmas para ele. Eu sempre tenho uma grande plateia aqui, um grande auditório, né? Eu peço para todo mundo bater palma. Agradeço imensamente aí pela oportunidade, né? Pelo dia. E a gente tem a oportunidade de falar de cultura, de arte, né? E de um tipo de arte específico que, infelizmente, está cada vez mais raro, né? Então, estou muito contente pelo convite, muito contente com a oportunidade. A gente também, bem diferente. A gente já trouxe aqui um luthier de bateria, né? Que ele construía bateria e tal. Mas de violino parece ser uma coisa assim um pouco mais complicada. Talvez pela questão das cordas, que elas são muito sensíveis. Alguma coisa assim. Tem a ver mesmo isso? Sim, sim. Na verdade, né, até como forma de curiosidade, a palavra luteria, ela está muito relacionada, ela está totalmente relacionada ao instrumento, né, tangido por arco, né, a corda tangida a arco. Então, a palavra luthier, se você procurar no dicionário, tudo certinho, você vai ver que ela é específica para profissionais que constroem ou fazem manutenção de instrumento a corda a arco, que é o violino, a viola e o cello. Então, teoricamente, na teoria, é claro que, né, popularmente, a gente usa a palavra luteria para quase todos os instrumentos, né? Guitarra, bateria, mas não é o correto. A luteria é uma palavra específica para violino, viola e cello, que é uma família, né? Violino, a viola é um pouco maior, ela está numa região um pouco mais grave, e o cello, que é um pouco mais grave também, né? Então, a luteria é uma palavra específica para isso. Olha que interessante. Mas a luteria é uma arte, né, métier muito antigo. Ele mais de 500 anos, né? Nossa. A gente tem a história do violino é muito interessante, porque ela é uma evolução de vários instrumentos desde os romanos até antes, né? Você tem a passagem pelo Egito, então você tem a rabeca, você tem uma família de instrumentos que foi de evoluindo. Corda, né? Isso, exatamente. Que ela foi evoluindo, ela foi modificando um pouco o corpo, né, o braço, mas se você vê, ela tem como se fosse uma linha de evolução. Uma linha de evolução. Que ela tem algumas características como o braço, a voluta, o corpo, né, muito parecidas. Então, a forma do violino, como a gente conhece hoje, que a gente vê, né, em todo pôster, em tudo quanto é coisa, ele foi estabelecido em torno de 1500, 1550. O violino foi contemporâneo a qual desses grandes compositores clássicos que a gente conhece? Por exemplo, Bach, né? Um pouco antes, o barroco mesmo, foi Vivaldi, mas ainda um pouco antes, né? Em torno de 1500, 1550. O primeiro luthier conhecido que você tem, né, o histórico, então foi Gasparo da Salò, que é ao norte da Itália, na cidade de Brescia, né? Foi os primeiros registros que a gente tem assim confiáveis, né, de instrumentos feitos, né, que se conhecem um luthier e tal. Claro que anteriormente se tinha as violas da gamba, né? Eram instrumentos um pouco mais eram um pouco diferentes, um pouco maiores, né? Mas o que se tem assim da aparência do violino, do formato como a gente conhece, ele tem mais ou menos esse início, entre 1500 e 1560, né? Legal. Com Magini e Gasparo de Salò no norte da Itália, na cidade de Brescia. E depois houve um movimento, né, para a cidade de Cremona, que é muito conhecida, né, que a gente sempre ouve falar, né, de Stradivari, de Guarneri, que foi um polo
da luteria de ouro, né? Claro que depois ela se disseminou por vários lugares, na Itália, em outras cidades, né? Mas o coração da luteria tradicional foi no norte da Itália. Né? Por que lá? Então, era um polo cultural, né? Muito grande, né? Você tem aquelas famílias que... Na verdade, a Itália eram vários pequenos reinos, né? Sim, sim. E você tem, por exemplo, a família dos Médici, que eles apoiavam muito a cultura, eles eram mecenas da cultura, né? Então, por exemplo, Stradivari fez muitos violinos para várias cortes, né? Espanhola, italiana. Então, você vê que eu acredito, né? Que se desenvolveu muito... Foi nessa conjuntura de uma... explosão de arte e cultura, né? Isso. Que é o Renascimento, si, né? Isso. Você vê, né? Leonardo da Vinci, tudo. Sim. Veio tudo mais ou menos naquela época. Mas eu acredito por esse movimento privado de investimento mesmo, né? Havia Tinham mesmo. Várias cortes ali. Claro que também a gente pode considerar estatal, né? Porque era também movimentos de reinos, né? Que encomendavam. Que Mas tinha muita gente rica também, né? Sim. Tinham muitos nobres que também você investiam. Vê a história, né? Dos grandes luthiers Stradivari, Guarneri, você vê que tem-se os registros dos pedidos, né, das encomendas, você vê as famílias, né, os músicos da época, porque naquela época as cortes tinham orquestras, né, para poder alegrar tanto não tinha TV corte, nem rádio, então, tinha que dar um jeito, né? Eles tinham como se fosse uma orquestra do estado ali mesmo para alegrar as pessoas, na corte, os nobres, entreter, né, também. Entreter. Então eles tinham encomenda de instrumentos também, né? Então eu acho que todo esse movimento econômico que fez isso desenvolver, né? Mas com muito mais tecnologia naquele espaço, né? Do norte da Itália, porque ali foram em um período curto de tempo ali, de 1550 a 1650, em 100 anos, você teve uma evolução da tecnologia do violino em si, né? Das modificações que houveram até chegar ao formato original. Eles estavam, esses caras que estavam fazendo os violinos, eles tinham a intenção de aperfeiçoar ou modificar o violino? Sim, é nítido é nítido você ver ao longo da história das pesquisas, né? Do que a gente conseguiu até os dias de hoje como informação, o quanto que eles fizeram realmente projetos de desenvolvimento e de melhoria, né? Com formas diferentes, eles né? Nossa, se dedicaram mesmo. Dedicaram ao tamanho, espessura. Então, o Stradivari ele tinha mais ou menos 12 formas que está ali, está bem nítido que eles estavam fazendo experimentos, né? Do que tipo de timbre que ele queria, qual tipo de som, né? O Guarneri também fez, Domenico Montagnana, todos esses grandes luthiers italianos tiveram essa fase mesmo de pesquisa, para depois, né? Eu acho que Stradivari chegou num ápice de tecnologia ali, de qualidade de som, que estagnou-se e depois ele foi muito copiado, né? Ou mesmo, eu acredito que talvez a própria economia fez com que, da época, fez com que não se tivesse talvez tanto interesse em desenvolver mais, porque chegou-se num design ideal para a época, né? Mas é muito interessante isso, assim, quem tiver curiosidade, tem bastante livros sobre, né, sobre esse desenvolvimento tecnológico da época e como que isso aconteceu nesse período, né? Aproximadamente 200 anos. Sim. Então a Itália foi a cidade de Cremona, a cidade de Brescia foram os polos. O fato de terem esse pessoal de ter inventado o violino, quer dizer, aperfeiçoado, fez com que esses nomes, né, esses violinos com esses nomes fossem extremamente valorizados. Hoje a gente sabe que o Stradivarius acho que é o mais caro, como se fosse uma commodity, né? Hoje é interessante que virou-se uma peça de investimento, né? Que nunca vai perder o valor. Ele né? só valoriza. Então, você vê que, infelizmente, a grande maioria das últimas compras foram de investidores, não de músicos, né? Claro que algumas associações aí, governamentais, inclusive, eles compram, né? Eles participam dos leilões, arrematam os violinos e acabam fazendo um comodato com músicos do país, da orquestra, e a pessoa fica responsável pelo instrumento por 10, 20 anos até a morte. Você vê esses últimos grandes... Os instrumentos bem conhecidos aqui, inclusive é uma curiosidade para quem o pessoal acha que pode ter um Stradivari. Então, o Stradivari fez aproximadamente 600 a 700 instrumentos.
E os que sobraram, os que chegaram até nós, eles estão bem catalogados. Ele tem todo o histórico, né, de compra e venda. Inclusive, na Wikipédia tem lá a lista de instrumentos Stradivarius e tem uma listinha de passou na mão de quem, porque tudo que eles conseguiram resgatar de notas, de fotos, né, está muito bem documentado. Por isso que é muito raro, infelizmente, uma pessoa que possa ter um instrumento desses original. Porque os que chegaram até nós, eles já estão muito bem documentados. O que a gente encontra, né, é bastante cópias, né, no Brasil, principalmente. Aqui no Brasil, uma curiosidade, a gente chegou a ter um Stradivarius por 1 mês, 2 meses. Então, o pessoal acha, eu vejo no ateliê, uma curiosidade, muitas pessoas chegam até mim e falam, eu estou com um Stradivarius que isso é do meu avô, que é do meu bisavô, e é uma cópia, e fica muito difícil para mim. É óbvio que é uma cópia, porque no leste europeu teve uma produção muito grande em 1900, nessa faixa de cópias, né? E eles são antigos hoje, então aparentemente ele parece uma coisa para um leigo parece um instrumento original, mas claro que a gente que está acostumado com... O som é tão diferente assim entre o original e a cópia? É difícil falar isso, mas não é. Na verdade, o nome virou uma commodity, né? Mas a cópia pode ser tão boa quanto o original. Pode chegar a ser tão boa como existem. Você vê que, curiosamente, muitos músicos, né, eles chegam... Próprios músicos que têm Stradivarius, que têm empréstimos, né, de grandes orquestras, eles acabam dando 2 ou 3 instrumentos e você pode perceber nas apresentações que muitas das vezes eles acabam gostando de tocar com outro, por exemplo. Por quê? Porque a gente chegou já numa tecnologia de conseguir, hoje, nos dias atuais, uma qualidade, né, com a ajuda da engenharia, com a ajuda de tudo que a gente pesquisou. Né? Eu acho que os 60 últimos anos foram essenciais para a gente aliar a engenharia à construção do instrumento, né, a mecânica vibratória, toda a parte de análise modal. Né? Então, a gente consegue... Foram-se feitas muitas pesquisas com instrumentos Strade, Guarneri, que esses 2 grandes famosos luthiers, né? Muitos engenheiros pegaram o instrumento, abriram, avaliaram todas os tampos, o fundo e todas as frequências de ressonância, fizeram várias tabelas, então a gente consegue chegar muito próximo, né? Acontece que tem o pedigree, né? A mesma coisa de uma bolsa, né? De marca. Você sabe que é uma cópia, ela é idêntica, mas você quer ter a original, né? No caso, as pessoas têm essa imaginação de que o instrumento é muito, muito superior. É muito bom, obviamente, né? Tem uma qualidade fantástica. Mas, para o leigo, se ele tocar um instrumento desse e um instrumento normal, ele não vai conseguir. Assim, não é uma coisa perceptível, né? Qual o valor de um Stradivarius hoje em dia? Hoje, os últimos 6 anos chegaram a 14, 15 milhões. Milhões? Milhões de dólares. Milhões. Meu Deus, de e cada dólares. vez mais valorizados, isso. Nossa, né? Senhora. O último acho que foi em torno disso. Realmente, só os magnatas, só os investidores. E você vê que até o começo do século, os próprios músicos conseguiam adquirir. Depois virou uma commodity, virou essa coisa da valorização. Outro momento do capitalismo. Exato. E você vê que hoje por exemplo, tem uma fundação, o governo japonês tem uma fundação estatal que compra os instrumentos, né, mas empresta para os músicos das orquestras. Todos os países envolvidos têm os Estados Unidos tem também, a Alemanha, a Itália, todos eles têm associações que hoje acabaram fazendo uma coisa desse tipo, de fomento a esse tipo de atividade, né? São poucos ainda que estão em famílias, em mão de famílias mesmo, ou assim, eu acredito que menos de 10% esteja em mãos de família de músicos mesmo. Quantos que ainda tem dos originais? É isso que eu te falei, em torno de 600. 600. Né? Tem uma grande parte, eu imagino que uns 30%, 40% estão em coleções privadas, que não, apesar de a gente saber com quem está, eles não são expostos, a gente não consegue ver. Agora tem uma grande maioria que você consegue ver nas salas de concerto, você sabe com quem, por exemplo, eu vou ver aquele músico, eu sei que ele vai estar tocando com Strade e tal. Então. Entendi. E na Itália tem um museu, que inclusive eu tive a honra de visitar, né? É um museu na cidade de Cremona, que tem cerca de 15 instrumentos, você consegue chegar bem próximo. Né? Eu recomendo a todos que tiverem curiosidade, tiverem disponibilidade. Foi um sonho para mim, né? Imagino. Realizar 2 anos atrás, fui até esse museu. E foi uma experiência maravilhosa. Você vê de tão perto. O governo italiano, na década de 30,
Eles arremataram muitos instrumentos para poder fazer o museu ali, para poder fomentar, continuar. Tinha que fazer isso, né? Porque é um objeto importante de arte. Para que a cidade continuasse a ser um polo, né? Porque ela tinha perdido ao longo do tempo, depois depois da peste negra, aquela região, depois das guerras também, de 1800, né? Toda aquela região perdeu toda essa... Perdeu tudo, né? Basicamente não tinha mais nada. Então o governo italiano, né? Inclusive na época de Mussolini, que eles eram muito nacionalistas, né? O Mussolini que quis fazer isso? Foi ele que fez isso. Olha, a única coisa boa que ele fez na vida dele, a primeira ninguém bate, foi morrer. A melhor coisa que ele fez na vida dele foi morrer, e a segunda foi criar esse museu. Tá certo. E aí eles fizeram esse fomento de trazer a cultura italiana, fomentar a cultura italiana, né? E criaram, inclusive, uma escola de luteria que é muito reconhecida, chama IPIAL. Quem tiver curiosidade também pode... Você fez escola? Eu estudei com um luthier em São Caetano, no ABC. Né? Mas existe escola? Ou e aqui tem Tatuí, existe uma escola. Assim, não é uma escola de tanta referência, então, né? Porque ela começou muito bem, vieram pessoas da Itália para cá, né? Vieram luthiers, teve um intento muito bom, mas depois ela se perdeu com qualidade, com material, com tudo. Ainda é uma escola relevante no Brasil, mas infelizmente assim, a minha, né, não é uma crítica, nem não é uma crítica destrutiva, mas eu não vejo os alunos dali ter uma relevância nacional. Conseguir vender para fora, conseguir criar instrumentos. Eu acho que se perdeu com... Falta um pouco também de investimento público. Entendi. Falta... Eu recebo alguns instrumentos dos alunos ali para manutenção e vejo que não tem uma qualidade tão... Assim, um acabamento muito bom, tal, mas a parte acústica ainda falta. Eu acho que falta... A escola de Tatuí, ao meu ver, assim, a minha percepção é que eles têm um approach muito forte na parte da marcenaria, mas a parte acústica, a parte... Porque a luteria, depois eu vou explicar um pouco, ela envolve uma gama de áreas muito grande, né? Você tem a parte acústica, física... Você tem que ser um engenheiro, né? Inclusive, sou engenheiro, né? Você é engenheiro de formação? Sou engenheiro de formação. Menino, mas você fez tudo também? Fiz. Eu fiz... uma das coisas que me fez interessar pela luteria foi porque eu fiz o Senai normal de ajustagem mecânica, né? De mecânica geral, então eu tive... todo esse contato com ajustagem mecânica de bancada, então isso me ajudou muito, né? Depois eu fiz ferramentaria de mods, de corte e dobra, né? Trabalhei em ferramentaria, né, aos 14, 15 anos e modificando o material, né, que é madeira para metal, né, você tem muita similaridade, por exemplo, a fiação de ferramenta, toda a tecnologia, né, dos materiais que eu aprendi nessa fase foi essencial para mim ter para mim ter facilidade com a parte de luteria, né? Porque para a pessoa fazer um curso de luteria começando do zero deve ser muito mais difícil. Antigamente era um métier, né, que eles falavam. Então você um jovem, um adolescente de 14 anos ia até o mestre e ficava ali até a idade adulta. Nossa, isso é muito idade média. Muito idade média. A profissão da luteria ela tem essa característica dessa tradição, né? Você vê que você tinha que ser aceito por um mestre, você morava na casa do mestre, você tinha o senso. Você vê que todos esses luthiers que eu comentei, né, tanto o Strade, Guarneri, todos eles aceitavam o aprendiz e o aprendiz morava com ele, ficava dos 14 anos até os 20, até ele todos os artesãos da Idade Média, né? Muito interessante, assim, né? Então você vê que porque você vê que ele é um cara realmente especialista, em oposição ao que veio depois, né? No contexto da Revolução Industrial, que você não tinha um artesão que começava do início até o fim daquele objeto. Ele apenas um cara fazia sempre a mesma coisa, tipo, sei lá, apertava sempre um botão ou colocava um negócio em cima do outro, sempre igual numa linha de montagem, e outro fazia outra etapa, né? E assim sucessivamente. Então acontecia que ninguém sabia nada de verdade, não formava artesãos, apenas mão de obra desqualificada, né? E na Idade Média a gente não pode defender, tinha muita coisa ruim, mas eu acho que era um ponto positivo da Idade Média, né? Era muito valorizado, ele fazia de ponta a ponta. Depois o Fordismo que criou essa parte de dividir, né? Toda a produção em etapas pequenas com especialistas e tal, né?
tem seus méritos, mas para umas coisas ok, para outras, né? Com certeza. Foi difícil. Mas muito interessante. Inclusive, Marx ele explica toda essa no livro, no Capital, ele explica toda essa transição, né? Quando eram os profissionais que tinham o conhecimento todo de todo o processo para depois se Porque transformar durante toda a história da humanidade foi de um jeito, antiguidade, Exato. não sei o quê, até ali o final da Idade Média. Aí no século XVIII que começou a Revolução Industrial, que teve essa subversão completa. E não só disso, né? Mas em relação a toda a vida do ser humano. Mudou para pior, né? Nesse contexto social. Então, aí claramente iam surgir teóricos, né, das ciências humanas para falar, gente, isso tá errado, tá? A criança trabalhando 15 horas por dia numa máquina perigosíssima, tá errado, tá? Porque o povo não sabia, né? Tinha que falar o óbvio. Então, assim, bom, enfim, né? A gente vai entrar aqui em outro assunto. Por incrível que pareça, a loteria, né, tradicional, né, como a gente conhece, que é o que eu faço, ela permaneceu praticamente intacta, né? Por que será, né? Muito curioso, né? Inclusive os músicos, né, eles acabam tendo essa preferência, eles querem que você faça o instrumento como era feito há 300 anos atrás. Se você usa alguma coisa de automação, eles já olham um pouco. Então, muito interessante, né? É uma profissão que ela mantém ainda enraizado a tradição. Esse pequeno nicho ainda gosta disso. Ainda gosta. Porque todos os outros 99,9999 da população mundial não querem. Eles querem facilidade, praticidade, rapidez, homogeneidade, né? E não ligam para isso. Mas que bom que ainda tem um grupo que se importa, né? Com a qualidade, com passar essa sabedoria de geração para geração, né? E tem que ter critério, não pode aceitar qualquer aluno também porque está pagando, né? Exato, né? Eu, no meu caso, foi bem interessante, porque eu estudei bateria e percussão quando pequeno, fiz parte de uma igreja evangélica que tinha orquestra, né? Então desde pequeno eu via os violinos, ficava muito encantado, eu ficava encantado como que aquela peça pequena podia produzir aquele som. É altíssimo o som do violino, né? Fantástico, por uma caixa de não ter ligação elétrica. Então eu ficava de pequeno e falava, mas como que pode um instrumento tão simples, né? Fazer um som tão fantástico? E eu fiquei encucado com isso. Depois fui estudar outros instrumentos, mas sempre fiquei com isso na cabeça. Falei, eu preciso entender como o violino funciona. E depois de ter feito Senai, ter toda essa formação, né, passei por ferramentaria, iniciei a engenharia. E quando eu estava estudando física, né, toda essa parte ondulatória, de vibração, eu comecei a fazer essa associação com o violino. Eu falei, poxa, né, eu já tinha estudado um pouco também, que eu tinha muita curiosidade na parte prática mesmo, sempre gostei, né? Porque a percussão é um instrumento rítmico, né? Ela não tem a parte das notas, ela não tem acorde. Então, eu sentia também essa falta de complementar com a teoria musical. E o violino pôde me trazer essa parte que a bateria não tinha, né? Que é toda a parte da harmonia e tal. São bem diferentes os instrumentos. Muito diferentes. E aí foi quando, perto da minha faculdade, tinha um senhor que era luthier. E eu chegava cidade? Em São Caetano do Sul. São Caetano. E eu chegava um pouco mais cedo da faculdade, do estágio, né? E eu entrava, tinha horas a mais, né? Então, como o ateliê de luteria dele era próximo da faculdade, eu antes de entrar na faculdade ia lá encher o saco dele, ficava perguntando e tal. E ele falava, você tem uma coisa que eu não tenho, que é essa parte da visão física, da visão da engenharia. Ele falou, vamos fazer uma troca, você me ensina isso que você está trazendo da escola, né? Que é essa parte do ondulatória, de física, isso que você quer saber. Porque quando eu cheguei lá, eu pensei que ele tinha todo esse conhecimento da parte de acústica, né? Porque a luteria, ela tem, além da marcenaria, você tem a química, você tem a parte de física, né? Você tem a parte de engenharia em si, né? Então, ele tinha mais esse conhecimento da parte da marcenaria. Mas era prático. E você era teórico. E ele falou, vamos juntar. Sim. Ele falou, você está convidado para vir aqui, pode vir de final de semana, ou aqui durante os dias que você chegar mais cedo, né? E foi uma troca muito bacana. Eu trouxe tentei, ele já era um pouco mais velho, então era até difícil para ele entender os conceitos físicos, né? Eu trouxe E ele também já tinha aquele costume muito grande de fazer as coisas
manuais, fazia coisas do jeito dele. Então, eu Ele tentei... ia pelo instinto, pela tentativa e erro, talvez, alguma coisa assim. Exato. E eu fui tentando trazer essa outra perspectiva. Falei, será que só fazer isso desse jeito é o correto? E se a gente tentar, né? Você tentou formas pela diferentes. teoria que eu estou estudando aqui, eu acho que isso pode ser feito de outra forma. Então, certo. a gente foi fazendo essa troca, né? E fiquei 2 anos com ele ali aprendendo na parte de manutenção, construção. Foi quando eu vim trabalhar para São José, né? Eu vim trabalhar com aeronáutica. Quanto aqui. tempo? Quanto tempo atrás? Em 2006. Eu vim para cá e aí eu percebi que tinha um vácuo cultural aqui, né? Continua tendo. Infelizmente. Inacreditável que uma das cidades mais ricas do país e que é toda tecnológica, cheia das coisas, faz até umas coisas que eu acho bem assim desnecessárias, não é capaz de investir É o que a gente estava conversando. 1%zinho ali em arte e cultura. Todas as iniciativas que a gente vê são privadas, né? Como Exato. você ressaltou. A gente conversou um pouco antes aqui, né? A gente estava falando de como São José dos Campos é uma cidade rica, uma cidade que tem um PIB, tem uma relevância importante para o PIB do estado, e a gente tem quase 0 de investimento em cultura. E assim, olha, eu tô aqui há uns 30 anos. Olha, entrou e saiu governo de tudo quanto é jeito que eu vi aqui. É sempre o mesmo tipo de administração pública. Não estou defendendo nem criticando ninguém. Eu só estou falando o que eu vi e todo mundo que está aqui consegue ver. Eles são bons em umas coisas e são péssimos em outras. E a arte sempre fica assim. Para que arte? O shopping tal fez pagou um show aí ao vivo para não sei quem. O grupo de teatro tal alugou um espaço ali, tá fazendo umas peças. Tipo, a prefeitura tá nem aí. Tipo assim, esse povo tá fazendo triste. Já tá suficiente. É triste, porque você vê, por exemplo, o Jacareí tem um espaço lá, Ariano Suassuna, gigante, né? Que tem aula, tem teatro, tem a parte de música. Tem um incentivo da prefeitura, né? Tem um conservatório e tem um teatro, né, municipal, que tem a parte de dança, de pintura, tem a parte, né, de música. E São José, que é essa cidade gigante, que dá, se você for comparar com as cidades, né, próximas muito aqui, dinheiro, muito grande. Nós temos que alugar um espaço num shopping privado. A gente não tem, né? Como a gente estava falando, tínhamos o cinema ali que falaram que iam revitalizar e está parado até hoje. Mas tem um monte de lugar que é assim. Então, é complicado, eu acho que são várias questões envolvidas. Uma que eu sempre acho, a população tem um governo que merece e que escolhe. Então, se isso está sendo recorrente em São José desde sempre, é porque a própria população não tem interesse por arte e cultura. Mas isso também cria um círculo vicioso. Porque você não tem. Então, não tem como eles conhecerem e saberem se gostam. Não tem como você implantar, cultivar esse interesse da população, né, em arte e cultura. Claro que não é 100% das pessoas que vão ter interesse nisso. Óbvio que não. Mas, assim, o Estado, a Prefeitura ou o governo federal investindo vai plantar sementes. Muita gente vai gostar. É perceptível. Eu que vim da região do ABC, que tinha um pouco mais, tem os seus problemas, claro, ABC, mas tinha um fomento cultural muito maior. Sim. Você via ali, que nem eu, tinha muitos amigos que tocavam, que participavam de orquestra. Então, quando eu cheguei em São José, eu fiquei um pouco assustado. Falei, nossa, você não vê ninguém tocando, ninguém falando de música, poucos músicos, né? E é um pouco assustador, né? Eu acho que aqui poderia ter muito mais. Tem um grande potencial. E assim, aqui e também na vida, né, a gente conhece muitos músicos de vários estilos e vê quanto potencial tem. Artistas de outras áreas também, né, que têm interesse. Exato. Mas é uma coisa que, assim, você vai atrás, eu vejo muita gente de vários tipos de arte da região reclamando, porque parece que a prefeitura está contra nós, porque parece que a secretaria de não sei o que está contra nós, porque é uma burocracia infinita ou muito pouco dinheiro que sobra para eles, muito poucos incentivos, né? Então, todas as áreas estão reclamando, dança, canto, tudo, né? Você vê que a gente estava falando, né? O SESC e o SESI acabam fazendo muito mais pela cultura, que é privada. Né? E como a gente estava comentando, infelizmente, o antigo prefeito, né? O Felício, o primeiro ato dele foi fechar a orquestra. O primeiro. E muita gente comemorou. Qual é o problema? O que a orquestra estava... Gente, ainda se fosse uma música de protesto que falasse do governo dele, mas não, música clássica.
Foi muito triste. Erudita. Muita gente comemorou. E o que aconteceu? Por quê? Qual foi o efeito cascata disso? A gente tinha bastante escolas aqui, né? Que os professores que atuavam na orquestra acabavam dando aula, né? E tinha muitos alunos associados, né? Outras escolas. Né? Tinha uma cadeia, né? Então, com esse pessoal saindo, desarticulou tudo. Muita gente deve ter saído o daqui. movimento no meu ateliê, por exemplo, caiu 60% depois Nossa. disso. Foi muito triste. Muito Sim. triste. Às vezes você não sabe nem para onde correr, porque são coisas que são maiores que você, né? Enquanto cidadão. Né? É uma pessoa só, então realmente, sei lá, acho que tem que morrer tudo e nascer de novo. Estou só complementando, não tem mais muito fazer. Eu estava te contando, aí eu fiz tive esse período com esse luthier que me ensinou um pouco, né? Mas depois eu tive vários insights, até por causa da minha experiência com engenharia, com ajustagem mecânica, com mecânica geral, que eu falei, poxa, eu acho que eu posso adaptar isso de uma forma mais otimizada, né? Comecei a aplicar um pouco mais da teoria que eu aprendi na engenharia, mas uma outra sacada legal também foi que, infelizmente, a gente tem muito pouca literatura no Brasil, né, a respeito de luteria. Então eu resolvi ir atrás de tudo que, como eu tinha leitura em inglês, comecei a importar bastante coisa, criei um acervo bem legal e consegui aplicar isso para construção, né? Montei meu ateliê aqui em São José, eu vi a necessidade que tinha na época, né? Eu acho que acredito sou o único ainda de toda a região do Vale do Paraíba e sul do Rio de Janeiro. Eu falei, poxa, acho que tem um nicho, tem um mercado, investi, né, com ferramenta, comecei a construir. Porque deve ser tudo muito caro. Muito caro, tudo importado. O que eu investi muito em ferramental. Deve ter uma casa ali, né? Por exemplo, o Goiva, que é mais ou menos isso. Goiva, que era uma ferramenta muito básica, que até né, na década de 70, 50 tinha-se muito, hoje você não encontra mais para comprar. Eu tive que importar. Você vê como a gente perdeu quase tudo. Mesmo a marcenaria mesmo, essas pessoas que faziam cadeiras, faziam essas cabeceiras de cama, todo entalhado, você não encontra mais, né? Porque foi tudo massificando em fábricas para baixar o custo e aumentar o lucro, né? Sim. Então aí eu vim para São José, comecei a abrir o ateliê, comecei a fazer muita manutenção para o pessoal das orquestras e igrejas aqui, construção de instrumentos. Ainda tem muita igreja que usa violino? Sim, sim. Mas da católica, né? Não, são as evangélicas. Especificamente a congregação cristã. Quase 90% dos meus clientes eram porque cada vertente tem um estilo musical. Assembleia de Deus, né? Também, alguns ministérios, né? A Belém, Madureira, que são mais tradicionais. Entendi. Todas essas igrejas... porque a gente tem a visão de que é uma coisa mais bateria e guitarra, né, hoje em dia. Sim, hoje está muito mais. Mas essas igrejas bem tradicionais evangélicas, né? Que eu acredito, Congregação, Assembleia de Deus, Deus e Amor, elas ainda, algumas têm ainda um corpo de orquestra, né? Mas a congregação tem muito mais, que ela é muito tradicional, né? Entendi. Então, a grande maioria do pessoal que me procura é oriundo da igreja, dessa igreja. Então, graças a Deus pelas religiões ainda... Isso. É um fator muito importante, inclusive nacional, por incrível que pareça. Para manter essa atividade, quase né? 90% das pessoas que tocam em orquestra no Brasil, eles têm associação com essa igreja. Olha não, só. Não que eu esteja defendendo, já participei. Né? Eu acredito que tem que ter uma separação entre cultura e religião, e eu sou totalmente a favor disso. Tem que ter uma cultura separada, independente. Eu não acho que a cultura tem que depender da religião. É um fator que acabou acontecendo por omissão do Estado não investir em cultura, a gente não ter isso, né? Acabou que a igreja ocupando essa lacuna. Mas assim, nada contra a igreja que faz isso. Mas deveria ter a igreja trabalhando com esses instrumentos e também a sociedade civil, e hoje, né, laica. Infelizmente, a gente tem essa dependência, né? De ter isso exclusivo para uma religião. Mas assim, nos últimos anos, de uns 15 anos para cá, a gente tem visto tanta coisa absurda em relação a tudo, principalmente em relação à educação e cultura. E visto também, porque grandes orquestras nacionais não recebendo salário, sendo fechadas ou reduzindo o pessoal, foram assim pipocando várias informações. De São Paulo passou por isso. Tipo, porra, São Paulo e Rio não tem, pelo amor de Deus. Eles sofreram empresas privadas, né? Foram privatizadas, né? E aí isso também baixou muito a qualidade, o salário, um cenário muito triste. Cara, e quem conhece
um instrumentista, né, um músico, principalmente de música erudita, sabe a dedicação que é, e geralmente é desde a infância. Sim. Que é uma loucura. Difícil. São horas diárias ensaiando. O violino horas... é um instrumento terrível. Você precisa para você ter um nível, né, para você entrar numa orquestra, você precisa estar aí 8 horas por dia. É um repertório muito... Durante 20 anos. E não para, né? E o resto da vida. E aí você vê o nível de dedicação dessas pessoas, né? Sim. Que elas dão o sangue, literalmente. E não tem... Assim, vão ganhar um saláriozinho. Porra, essas pessoas mereciam ganhar muito bem. Exato, é uma pena, né? É muito devia triste. ter mais escolas, né? Eu acho que, por exemplo... Escolas feitas pelo governo mesmo, né? Para poder fomentar isso, né? Fica aí o nosso... A dica, né? Nosso protesto aí, né? Porque realmente tem coisas que não dá para deixar passar. Né? É muito importante. A gente sabe que a arte e cultura não é luxo, né? É muito mais que isso. É o que praticamente nos qualifica como humanos. Né? Porque eleva a nossa condição animal, que nós temos um lado animal, mas nos eleva a um outro patamar. É justamente isso. É desenvolvimento da sensibilidade artística. A gente está perdendo as nossas crianças, a nossa geração, acredito que está perdendo muito isso. Hoje em dia, mais ainda, pela questão da tecnologia. Porque por conta do excesso de tecnologia, que a gente fica dependente diariamente, a gente está perdendo capacidade de coisas muito básicas. Eu fico pensando, às vezes vai ter o carro robô, vai ter a faxineira robô, vai ter tudo robô, e eu falo, o ser humano vai viver para quê? Se já tem um robô fazendo tudo para ele. E às vezes até um cachorro robô, uma esposa robô. Sim, eu falo, então que vida é essa artificial nesse nível? Exato. Não é mais humano, né? Vai perder muito dessa, porque a gente aprende, inclusive o desenvolvimento do nosso cérebro, né? Ele precisa desses afazeres diários, escrever, por exemplo, em letra cursiva. Tem muitas pesquisas falando que quem escreve em letra cursiva desenvolve mais o cérebro, acaba ficando mais inteligente, é melhor para a memória do que só ficar digitando ou no celular. Por isso que cabe a nós tomar essa iniciativa, que nem eu te disse. Eu nunca parei de estudar. Eu fiz engenharia, depois resolvi fazer sociologia para entender a nossa sociedade, para entender a nossa condição. E você entendeu ou ainda... Não. Não deu para entender, não, né? Tem muita coisa que... E a gente, né, não pode parar. A gente tem que usar o cérebro. Tem que usar. E eu acredito que a gente vive para aprender. A nossa vida... Por isso que a curiosidade sempre me ouviu. Por isso que eu sempre... Tudo que eu tive interesse, a minha vida, eu acredito que a essência da minha vida seja isso, conhecer, buscar, procurar entender, e me trouxe um benefício muito grande. E não ficar preso naquele feed infinito que a gente fica nas redes sociais. A gente precisa trabalhar, mas a gente precisa ter esse... Que nem hoje eu acabo levando a luteria como um hobby, né? Eu não consegui... Eu tentei me preparar para viver só disso, mas depois que... Quem sabe na aposentadoria? Quem sabe, né? Mas, se você tiver aposentadoria. Isso me traz muita felicidade, muito prazer. É aquela coisa que você, é um produto das minhas mãos. Eu tô, né? Uma satisfação pessoal de você conseguir criar um instrumento. Tirar uma coisa tão incrível de apenas objetos soltos. Inclusive, convido o pessoal para dar uma olhada no meu canal, que tem... Isso, faz propaganda. Bruno Fusato no YouTube. Que ali, todos os instrumentos que eu fiz, eu criei um vídeo passo a passo, desde a madeira, desde o pedaço de madeira até o produto final. Então, ali vocês vão... O pessoal que tiver interesse de ver como que é o processo de construção do instrumento, né? Desde o início até o fim, procurem lá no YouTube, sigam o canal. Eu também no Instagram estou como Bruno.Fusato, tem todo o meu material, as manutenções que eu faço também para os clientes, tá tudo bem documentado lá. É isso mesmo. Bom, então assim, você falou que você começou mais pela parte musical, aí paralelamente você foi se desenvolvendo como engenheiro, atuou como engenheiro e continua até hoje. Até hoje eu continuo. E aí em algum momento você quis fazer a faculdade de sociologia, mas você não chegou a atuar? Não, como sociólogo não. Eu, na verdade... Eu quis entender a nossa sociedade. É para você mesmo a faculdade, né? Exato, porque, por exemplo, um dos motivadores foi por que a gente tem tanta dificuldade de acessar a cultura ou as coisas básicas, né? Lazer.
O porquê que a nossa sociedade é tão desigual, o porquê que a gente não consegue acessar o básico, né? Eu, como produtor de cultura, de música, isso me intrigava muito, né? Então a gente começa... Depois que eu estudei sociologia, eu comecei a entender a desigualdade. Com a desigualdade, você começa a entender por que não tem música, por que não tem pessoas consumindo cultura, porque pessoas não têm acesso ao lazer, né? Então isso me ficou muito mais claro. Então a sociologia ela me ajudou a entender. Porque assim, você vai ver, na verdade, não é que os europeus sejam mais inteligentes e mais cultos porque eles são europeus do que nós. Não, é porque eles têm um incentivo incrível em educação e cultura lá que a gente nunca nem sonhou. Inclusive, eu trabalhei na Espanha um tempo, estive na Itália recentemente um tempo, fiquei um tempo lá, né? E a gente vê que o sistema de governo, a social-democracia, ela acaba que tendo esse cuidado, né? De ter uma distribuição de renda, de que as pessoas tenham uma... Pelo menos não há tanta desigualdade como aqui. Então isso faz com que as pessoas tenham acesso mais à lazer e à cultura. Sim. Mas essa parte cognitiva, nós como brasileiros temos esse complexo de vira-lata, né? De a gente achar que a gente é inferior. Mas quando você pisa o pé lá, você vê que a gente é até muito superior, porque o brasileiro, que nem, por exemplo, você, a gente precisa aprender tanta... Por exemplo, quando eu falava que eu tinha 2 faculdades diferentes, para eles era inconcebível. Porque eles só não Sério? Eles não precisam trabalhar, não tem tanta dificuldade para arrumar um emprego. Mas não se trata disso. Então, para eles não precisam, por exemplo, estudar tanto, porque o emprego é tão fácil, né? Então a gente sofre tanto no Brasil, a gente precisa se especializar tanto, você precisa falar 2 línguas, você precisa ter uma engenharia, uma pós-graduação, atrás. Que a gente que consegue ter acesso, infelizmente não é todos, né? A gente está falando aqui com uma classe privilegiada, infelizmente. Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade que a gente teve de estudar, de acessar conhecimento, né? Isso que eu busco. De qualidade. Exato. Que é importante. Mas você vê que na Europa não é tanto assim. A gente acaba, pelo sofrimento, tendo tanta experiência, né? Ralando tanto, sofrendo tanto, que a gente consegue estar numa condição cultural e até de conhecimento mais elevada. Mas eu digo assim, lá eles têm muito mais cultura e arte disponível, como um incentivo até do governo. Não porque necessariamente ele quer se formar numa coisa, mas às vezes consumir. Enquanto consumidor, leitor, né, alguma coisa assim. Eles acabam tendo, porque é cultural. Porque lá é feio ser burro. Aqui é bonito, tá na moda ser burro. Na verdade, é até incrível. Eu tive um tempo na Espanha e é impressionante como é um museu a céu aberto, né? Você anda nas ruas, você tem várias... Tem 500 anos. Isso daí tem 1000 anos. E aí a arte acaba que obrigado a acompanhar isso. Por exemplo, você tem muitas orquestras barrocas, né? Você tem grupos de música, de dança em todos... A própria... inclusive a parte litúrgica, né, de igrejas, né, antigas, você vê cantos gregorianos, eu vi muita coisa interessante. Porque também tem muita coisa lá que é antiga. Exato. E permanece. Não é que às vezes é uma coisa tão natural para eles que para a gente é diferente, porque como somos um país muito novo, a gente ainda está criando as nossas raízes. Eles acabam nem dando tanto valor. Quando eu estive lá, eu falei, poxa, eu visitei. Para eles é tão normal, né? Visitei algumas escolas, fui em alguns concertos e falei, poxa, como o pessoal poderia aproveitar mais, né? É tão barato e tão acessível. Né? Aqui, nossa, se uma pessoa quer fazer uma coisa um pouquinho diferente, é um grande sofrimento. Claro que com a internet, né, a popularização da internet pelos celulares nos últimos anos, isso diminuiu bastante. Né? Então, hoje em dia as pessoas têm muito acesso, mas também nem sempre elas vão acessar uma cultura, entre muitas aspas, de melhor qualidade, porque você não pode falar que uma cultura é melhor que a outra, mas assim, algo que seja mais elaborado, mais complexo, né? As pessoas buscam, sei lá, meme besta no Instagram ou no TikTok. É que o algoritmo joga contra, né? É triste você ver, por exemplo, eu vejo meus conteúdos no YouTube, no Instagram, eles acabam não alcançando. É um conteúdo tão cultural, tão diferente, que as pessoas não veem, não sabem. E, infelizmente, o algoritmo joga contra. Eu gostaria, né,
que isso pudesse chegar, que as pessoas pudessem saber que tem um luthier de violino aqui em São José. Porque, às né? vezes, tudo bem, nem todo mundo, não é 100% das pessoas que vão gostar da tua praia, mas algumas vão falar, nossa, que diferente, nunca ouvi falar, deixa eu ver, vão procurar, mais do que... A própria né? prefeitura, já tentei contatar, até a Falei, a prefeitura daqui esquece. Para mostrar que, pô, tem aqui uma coisa muito diferente. Já mandei, inclusive, e-mail para a Vanguarda. Falei, poxa, gente, vem Nem ver. a Vanguarda quis? Não quiseram saber. Porra, nem... Ô, louco! Aí então, foi é triste. triste isso, né? É triste. Você vê que é uma coisa que... Não, né? Modéstia à parte. Nossa, é cada reportagem besta né? que a Vanguarda faz, não pode fazer uma boa com você. Uma coisa legal. Eu, inclusive, Ai, assim, meu Deus. curiosamente, tive um contato da Canção Nova, a TV. Eles vieram no meu ateliê, inclusive o pessoal... Sério? Foi muito legal, passaram, Olha. né, me procuraram. Mas você vê, teve que vir uma instituição religiosa, né, que não, Olha que só. não deveria ser, né? A gente poderia ter o serviço público interessado nisso, né? Interessado, Seria inclusive, bom fomentar, se... ou até, por exemplo, fazer alguma parceria para poder ensinar e passar esse conteúdo para outras pessoas aqui. Né? Eu teria muito interesse, né? Porque quer dizer, então, que um budista não pode tocar violino? Né? São apenas os cristãos. Não, assim, triste isso, né? Não é nem nesse sentido. É no sentido de as instituições privadas terem mais sei, interesse em cultura, não, mas né, do engraçado que a própria... Mas é engraçado como só certas vertentes cristãs se importam com o seu trabalho, porque usam, né, essa ferramenta. Eu fico agradecido, mas eu gostaria que fosse uma que coisa fosse, mais global. Né, os muçulmanos também, os judeus também, né? Todo mundo. Né? Mas infelizmente que realmente... o poder público pudesse, né, olhar isso, trazer, fazer um projeto para ensinar as crianças, né? Para dar um incentivo maior, né? Porque realmente tem coisa que as pessoas sozinhas não vão... A maioria, pelo menos, não vai correr atrás por várias questões. Ou porque não se interessa, ou porque, às vezes, tem muito mais problemas na vida e não vai ficar pensando nesse tipo de coisa. Fala assim, não, eu quero tocar um instrumento clássico. Quem que tem essa vontade hoje em dia, né? É engraçado que a grande maioria é aposentado, né? Depois que a pessoa tem já... Né? Tem tempo, ou os pais que não realizaram esse sonho e colocam nos filhos menores. Eu tenho visto, eu acabo vendo esse movimento muito nítido no ateliê, né? Que são as pessoas que me procuram para orientar a comprar ou até adquirir um instrumento feito à mão, né? Mas então é bem engraçado. E o violino, eu acredito, pelo que eu já ouvi, é um dos instrumentos mais difíceis de tocar, porque ele é extremamente refinado e realmente você fica passando aquele trocinho na corda e dá a nota certinha, porque eles têm um ouvido tão apurado que você não percebe nada, mas esse não tá errado, isso aqui tem que ser um negócio extremamente a gente costuma delicado. dizer no meio que ele é muito ingrato, né? Que você precisa fazer escala, porque ele não tem os trastes. Então, para você criar essa memória muscular associada à afinação, ensinar o seu cérebro o lugar certo de bater o dedo, é por muito tentativa e erro, muita escala. Então, para você produzir um som agradável no violino, você demora cerca de 1 a 2 anos. Nossa. Então esse início, por isso todo mundo desiste. Realmente. É diferente de uma muito bateria, tempo. Você bate ali e já sai som. Alguma coisa dá para aproveitar já, até né? o próprio violão, com o traste, né? Você consegue. Agora o violino, ele é muito ingrato mesmo. Eu vejo muita gente desistindo, porque você precisa ter disciplina, você precisa ter, né, e tempo, né? Eu acho que o fator principal é que as pessoas não têm mais tempo para dedicar à cultura. Não. Ou você é criança, muito jovem, né? Mas geralmente as crianças também têm outros interesses, videogame, escola. Ou a pessoa quando está velha. E os dedos também vão ficando muito doloridos, calejados. E isso que eu percebo, as pessoas quando se aposentam, assim, elas já não têm mais essa mesma... E às vezes a flexibilidade, né? Então torna-se um processo um pouco mais longo, né, do que uma criança. A criança parece que ela tem uma memória muito mais fácil, desenvolve tudo isso muito mais facilmente. Sim. Né? E o violino também parece ser muito mais difícil que o piano, né? São dois instrumentos muito difíceis. São dois, mas eu acho que o violino ainda é... Eu acho mais difícil. É que o piano ele tem muitas possibilidades. Você pode tocar as 4 vozes, né? Então você tem um baixo também, tocar com a mão esquerda que... Eu vejo muita gente tocando piano e falo assim...
Claro que não de um jeito maravilhoso, né? Às vezes a pessoa toca meio mal. Mas dá para aproveitar alguma coisa, né? Agora, violino, se você pegar essa mesma pessoa com o mesmo tempo de estudo, ela não vai produzir um som parecido. Não vai. É triste. É uma coisa que realmente é elitista no sentido não só financeiro, né? Mas de um pequeno grupo que consegue ultrapassar todas essas barreiras. Eu já conheci gente muito que interessante, tocava. viu? Isso que você falou é muito interessante, porque realmente acaba sendo, para as pessoas comuns, um hobby, como se fosse um hobby, uma atividade elitista. Mas, por outro lado, as pessoas dessa igreja em especial são muito simples, a grande maioria muito humilde e conseguem, mesmo na dificuldade, você vê como a motivação é um fator importante, né? Eles têm essa coisa, eu estou tocando para Deus, então esse fator motivador, se eu não tocar direito, Deus vai mandar um raio na minha cabeça. Esse é um fator grande incentivo. motivador, ele acaba sendo muito maior, né? Ele acaba transpassando as dificuldades financeiras. Eu vejo, muitas vezes também acabei tentando ajudar o pessoal mais ou menos que precisa ter acesso ao instrumento. A gente fazia ali um bem bolado com os amigos, tudo para ajudar. Eu mesmo, né? O que tangia a mim, o que estava à minha altura ajudar também. Eu vi muitos casos também, a gente conseguiu fazer alguma coisa. Mas é muito interessante ver esse movimento contrário dessas pessoas humildes conseguirem, né, acessar o instrumento e nessa leva saem músicos extremamente bons. Por isso que eu acho que o poder público podia fazer alguma coisa. E às vezes nem precisa... engraçado, eu vejo tanta iniciativa individual de pequenos grupos ou até do governo que não precisa de tanto incentivo financeiro, que dá para você investir pouco. Eu estava até lembrando hoje, nas Olimpíadas que teve aqui, eu nem lembro o ano, eu lembro que tinha um monte de trabalhador voluntário. O governo falou, gente, quero economizar, me ajudem, por favor. O povo, ai, que lindo, vou. E foi. Eu falo assim, não às vezes necessariamente de graça, mas num valor baixo, você consegue. O governo, com boa vontade e o mínimo de inteligência, porque muitos que estão no governo atualmente, no geral, são péssimos, mal assinam o próprio nome. Você consegue, porque a inteligência vai te ajudar em certos mecanismos para você burlar dificuldades e minimizar os gastos. Porque cultura, as pessoas elas acabam se doando, né, no sentido solidário, de ajudar, de fomentar. Esporte também, no geral. Esporte, né? E cultura. Então, assim, eu acredito que a gente poderia estar fazendo muito mais. Com certeza. Podia estar multiplicando isso assim, que a gente vê que o Brasil tem um grande dom para artes, principalmente música. Você percebe isso. E tem várias vertentes musicais. Tem gente realmente que não tem condições. Já veio entrevistado aqui falando que na infância era muito pobre. Então ele construiu a sua bateria, o seu violão, treinando de uma forma bem rústica, mas que isso ajudou ele quando ele conseguiu trabalhar, juntou dinheiro para comprar. Então, assim, também tem muito da vontade individual. Eu vejo muitas histórias assim, na teoria, do pessoal que chega ali e conta essas histórias bonitas, de superação, de que teve muita vontade de estudar e tinha um instrumento muito simples. Então, acaba que o ateliê sendo um lugar também bacana de muitas histórias, né? Eu recebo pessoas de vários lugares, de várias condições, de várias realidades, a palavra certa, né? Então, esse contato com pessoas diferentes também foi muito agregador para a minha vida. Eu conheci pessoas muito fantásticas. Imagino. Com porque são bonitas. as maiores dificuldades que as pessoas podem... Crianças, jovens, fazer... adultos, velhos, cada um carrega uma história com violino. Então, Sim. eu poderia aqui contar várias histórias para vocês de pessoas que eu conheci. Conta uma aí que você goste mais. Eu tenho um grande amigo, inclusive, muito provavelmente ele vai ver esse podcast, chama Ricardo. Ele andou a América Latina toda tocando. Que legal. Tocando violino, ele passava nos faróis. Sei. Ele fez um propósito foi até o sul, até acho que a Argentina, e subiu até o Equador, tocando violino, andando de carona. Olha só. E muito interessante, foi uma pessoa que me impactou muito com a história, né? Ele, acho que passou anos viajando. Ele é de Paraibuna. E assim, várias outras histórias desse tipo. Nossa, que doideira. Pessoas mesmo que começaram também
estudar de pequeno, passaram em orquestra, com história de vida, pessoas muito simples, né, que se dedicaram muito. Eu também conheci várias pessoas. Nossa, muito. Histórias de doação de instrumentos também muito bonitas. Pessoas legal. eu tive um caso de uma pessoa que quis doar um instrumento que era dos pais, que estava na família. Ele pediu para achar um músico, um jovem, uma criança que tivesse talento. A gente conseguia achar. Ele falou: eu quero conhecer, se eu sentir no coração de doar. Que e foi uma fofo. história muito bonita. É um instrumento que era do avô, estava com ele guardado. Aí ele doou para essa criança. Porque se ficasse na casa dele, ninguém ia usar. E essa criança se tornou um músico, passou em orquestra. Hoje ele toca em São Paulo. Então é uma história. Eu tenho várias histórias dessa, gente, interessante, de superação, né? O povo que gosta desses instrumentos assim, mais não tão populares, eles têm que se unir, né? Sim, com certeza. Para conseguir alguma coisa. Você também toca violino? Sim, mais ou menos, mas toco. Eu estudei um tempo, inclusive quero mandar um abraço aqui, uma outra pessoa que vai assistir provavelmente, é o Kleber, que foi meu professor de violino, uma pessoa fantástica que me ensinou muito, além de me ensinar a tocar, me ensinou muito sobre os compositores, sobre a história da música, sobre todos os períodos, barroco, romântico. As aulas com ele eram maravilhosas. Além de eu aprender o instrumento, ele me ensinava todo o contexto, né? Sim, todo o aprendeu contexto história histórico junto. dos compositores, dos instrumentistas, dos violinistas, né? Dos compositores daquele período específico. Mas isso faz total diferença, porque quando você... Eu não sou, né, da área, assim, mas eu gosto muito de música. E aí você começa a perceber um monte de coisas. O ritmo da música. Ele quer dizer tal coisa, ele é desse estilo. Então... tudo ali é voltado para isso, pequenos detalhes que você não percebe. E a aula com esse professor, para mim, foi uma faculdade, porque eu ia estudar com ele, a gente fazia as lições, ele sempre também me passava um repertório de alguma música, e ele trazia todo o contexto. Esse foi compositor tal, período tal, esse período era assim, assim, assado, as músicas tinham essa característica. Por isso que toca desse jeito e não do outro, não sei o quê. E eu saía maravilhado. Eu me lembro que foram uns 3, 4 anos que eu estudei com ele, e só parei porque vim pra cá. E a gente tem amizade, até hoje conversa. Inclusive foi vô agora. Eu tava conversando com ele ontem. E sinto muita saudade porque foi um conhecimento que eu obtive que é riquíssimo. Não tem como mensurar. Esse conhecimento cultural sobre música. Eu aprendi muito sobre história da música mesmo, de composição, né? Toda essa parte dos compositores clássicos, né? Ele me ensinou profundamente e eu sou muito grato por essas conversas. Sim, e é toda a história da música. Você fala, a música não está separada da realidade, né? Ela é um produto também do seu tempo. Então é bem legal quando você mergulha. Eu acho incrível isso também. Tudo isso que eu comentei no início, né? De ter esses grupos, das cortes, né? Tudo isso eu aprendi o contexto histórico dos compositores, das composições, né? Das formas de composição, através dele, que ele foi me passando todo esse panorama. Eu não sei se você comentou agora ou você comentou antes de a gente começar o episódio, que você estava falando do início da luteria. Você comentou já nesse episódio? Eu acho que sim, né? Eu também já esqueci, minha memória é péssima. Sim, foi já aqui. Então para contextualizar o pessoal que foi ali na Itália, tá no norte da Itália, que é um lugar assim muito interessante, né? Todo o Mediterrâneo, de forma geral, ele foi como se fosse assim o berço da civilização humana, que tinha muita troca, né? Sempre o pessoal viajava muito por lá. Então, Itália era um dos países que mais viajavam e recebia pessoas de fora. E aí eles foram também formando uma elite rica que queria investir, né? Sim. Então eu gostaria de trazer uma curiosidade que eu acho que é bem interessante, né? Que está associada à luteria, é que a luteria ela teve todo esse misticismo da qualidade dos instrumentos Stradivarius serem superiores e tal. E na década de 70, uma mulher ela ficou muito curiosa com isso. Ela era engenheira mecânica também. E ela fez uma sociedade com... na verdade, ela tinha um quarteto, um grupo de cordas, né? Ela tocava viola, tinha um violinista, um cellista, e cada um deles um era químico, outro era físico, e eles resolveram estudar. Ele falou, vamos trazer a engenharia, vamos trazer ciência para a música, vamos tentar entender o que
Eles criaram uma associação chamada Catiguti na época, né? Catiguti vem da corda de tripa, né? Que os instrumentos barrocos tinham corda de tripa, né? Não eram corda de aço como a gente tem hoje, né? Tá. Então se tinha esse nome, as cordas Tripa de animais. As cordas de tripas tinham esse nome, Catiguti. Então o que ela fez? Ela foi até um ateliê de um luthier muito famoso, pediu para estagiar e começou a estudar tudo, começou a trazer mais ou menos o que eu fiz, mas nas décadas de 70, mas com muito mais profundidade. Eles tinham conhecimento, eles eram engenheiros com muito know-how, né? Com muito conhecimento, e fizeram essa associação e começaram a ter acesso a instrumentos muito, muito caros. Eles tiveram acesso realmente a estradas, a guarnérios reais mesmo. Eles desmontavam e começaram a fazer vários tipos de testes, de frequência, medir as frequências de ressonância. Começaram a tabelar tudo. E aí essa chamava Carlin Hutchins, né? Quem tiver curiosidade de pesquisar, ela conseguiu entender que na verdade tudo que os luthiers antigos faziam, que, por exemplo, a gente tem o costume de bater com o dedo do meio no tampo para ouvir algumas frequências, né? Ela conseguiu associar isso à mecânica vibratória, que era uma disciplina da engenharia. Ela falou, o que ele está fazendo é a frequência. Ele está ouvindo a frequência. Ele não sabe o que ele está fazendo, mas ele está fazendo uma coisa que existe. Isso aqui é a frequência de ressonância. Então ela começou a perceber e fazer um paralelo de todas as ferramentas de engenharia que a gente usava, né, no ambiente de engenharia. E ela teve muito sucesso. Ela escreveu um artigo, né, que ficou muito famoso na época. E essa associação que ela criou, eles faziam um encontro mensal. Elas começaram a aceitar outras pessoas com o intuito de fazer pesquisa. Então, cada associado trazia um tipo de pesquisa. Eu quero pesquisar corda, eu fiz tal teste. Era tudo gratuito. E eles compartilhavam entre eles. Então, ela conseguiu criar como se fosse um resumo de conhecimento associado à engenharia que revolucionou a luteria. Assim, ela deixou isso aberto, né? Então muitas pessoas tiveram acesso e começaram não deixaram de usar a tradição, mas ganharam muito tempo, porque, por exemplo, essas frequências de ressonância começaram a se entender quais eram as frequências, qual era um caminho melhor para chegar naquela... Eu vou tirar o material, eu quero deixar o tampo com esse peso, com essa, né, com essa frequência de ressonância. Ela criou algum material e publicou, e foi uma revolução. Muita gente teve acesso e começou a fazer violino de forma muito mais rápida, né, com muito mais qualidade. E isso foi por intermédio de uma mulher na década de 70. Então hoje a gente tem essa... né, quando a gente pensa no luthier, um homem velho, tal, geralmente. E quem revolucionou isso foi uma mulher. Então é uma curiosidade muito legal. Nossa, né? Que interessante. Cada um vai acrescentando alguma coisa, né? Exato. Então a atividade vai se aprimorando. Você, com a sua visão de sociólogo, o que você acha que precisa, além... Tem coisas óbvias, mas assim, o que você acha que é necessário para o Brasil se tornar, eu não digo uma potência, que aí já é muita, né, já é uma ilusão, mas assim, se tornar maior do que é nessa área de música clássica, erudita, independente de religiões, que o próprio Estado fomente isso? Uma coisa simples que eu acho extremamente importante é que, na verdade, os veículos de mídia, como televisão, rádio, e eu acredito que hoje a internet, que tomou esse lugar, pela Constituição, eles deveriam servir como fomento à cultura. Né? Por exemplo, as televisões, elas deviam passar... Por exemplo, Tudo menos isso. Só a cultura faz esse trabalho. Só a TV e a cultura é uma TV paulista. Em Minas Gerais, eu não lembro o nome da TV, mas tem uma TV também que é do estado, que é muito boa, muito parecida com a cultura também. Você vê que a TV Cultura, ela tinha, além de mostrar a maioria dos concertos da USESP, de outras orquestras, ela tinha o programa Prelúdio, que era como se fosse um concurso dos músicos. É verdade. Isso ajudava muito, mas eu acho que seria obrigação de toda a mídia fomentar a cultura. Por exemplo, a Vanguarda, ela tinha que... não sei se você está lembrado de algum dia eu ver a Vanguarda e falar, vai ter concerto no Sesc. Porque vem a orquestra... Eu cheguei a ver aqui uma apresentação argentina aqui no SESI
de São José, tava eu e mais 3 gato pingado. Né? Você vê, era o neto do Astor Piazzolla. Nossa, que é famosíssimo, famosíssimo. Né? E eu assisti no SESI e eu e 3. Então você vê, é o papel da mídia fazer a divulgação. Mas para divulgar a festa de comida, não sei aonde, eles divulgam muito bem, né? Por exemplo, eu acho que as grandes mídias, né, as grandes televisões, elas tinha que ter essa obrigação, ela tinha que ter na sua programação concursos de música, mostrar. Por que as pessoas não tocam violino e instrumentos clássicos? Porque elas não veem. Por exemplo... Elas acham que é coisa de velho. Se eu te perguntar uma música clássica, eu tenho certeza que você vai... Claro, estou dando um exemplo. Com certeza você deve saber muito mais. Mas as pessoas vão lembrar de memória alguma melodia de Mozart, né? Tem umas que são... que todo mundo, mas tem umas que todo mundo sabe, só não sabe que é deles. Tipo, Quatro Estações, do Vivaldi, não sei o quê, do Beethoven. Você vê que por que na igreja evangélica muita criança se interessa pelo violino? Porque ela vê todo dia. É verdade. Então, precisa de exemplos. Você vê que as pessoas das outras religiões ou de outros contextos, elas se interessam por que ela vem. Por isso que tem muita criança querendo aprender bateria, guitarra, baixo, mas não tem violino, piano, porque as crianças não veem mais. Não é mais acessível. Você vê que o violino era um instrumento rei até a década de 50. Com o advento da guitarra, quando a guitarra elétrica... É verdade. A guitarra elétrica ela assumiu o papel do violino. Mas assim, a gente poderia estar... Por exemplo, a Coreia do Sul é uma potência. A Coreia do Sul e a China é uma potência em violino. A grande maioria das crianças estudam violino. É como o xadrez na Rússia, né? Sim, você vê que é uma coisa que vem da escola, vem do governo. É cultural, né? Tem um incentivo. Por isso que... não sei se você sabe, uma coisa bem legal também... é que existem concursos de violino mundo afora, né? Nos Estados Unidos, na Itália. E esses concursos são muito interessantes. Você tem ali uma semana que você tem um repertório e o mesmo repertório para 20, 30 músicas, eles têm que tocar aquilo. O que melhor sair, o que melhor executar, ganha. São várias fases, né? São vários concertos. É parecido com os concursos normais que a gente vê de outras coisas. Mas é muito interessante, a gente nem sabe que existe, a gente não tem isso, né? As TVs pagas também não transmitem esse tipo de coisa. Não transmite. A gente poderia ter aqui, a gente poderia ter um concurso nacional, um concurso estadual, ou até concursos municipais para isso, para fomentar esse tipo de... para as crianças verem isso. Ou mesmo a televisão passar. Então eu acho que a primeira coisa é que as mídias teriam que cumprir a Constituição. Primeira coisa. Isso não é uma... Isso aí tá difícil. Né? Isso é constitucional, por incrível que pareça. Né? A gente fomentar a cultura. Então... É que depende do que você chama cultura. Tudo é cultura. O ser humano, na Idade da Pedra, já tinha uma cultura. Sim. É que aí tem uma cultura mais assim, elaborada. Né? Não, e não é nem nesse caso. O problema é que a mídia ela não fomenta nenhum tipo, por exemplo, um reality show, esse monte de coisa que na verdade não agrega. De cultura ruim. Não é nem questão de, não é nem questão de usar a palavra cultural como algo relacionar coisa a questão etnográfica, com cultura. Não é isso. É fomentar realmente atividades interessantes para as pessoas. Né? Eu não tô colocando a orquestra como uma coisa superior, não. A música em si. Mas daria para ter mais qualidade na programação. Na programação, e a gente não tem. Né? Isso daí eu não sei se vai mudar um dia. Como eu estava te falando, né? A Coreia do Sul, eles ganham todos esses Mas é porque tem esses países assim, eles têm uma tradição e eles querem mostrar que eles são inteligentes, que eles são cultos, não sei o quê. O Brasil, assim, eu vejo das pessoas que os inteligentes são zoados desde a escola, não tem muito incentivo, salvo algumas exceções. E, assim, quem é o malandro, o metido a esperto, o bandidinho, esse cara é valorizado pela própria cultura, né? Você vê que não era assim. Você vê que na década de 50 o Brasil teve uma... É como se fosse uma curva cultural e exportou cultura, por exemplo, a bossa nova, ela foi muito consumida na Europa, nos Estados Unidos. A gente teve
uma década de ouro, que Sim, depois com a foi. ditadura, infelizmente, Urbanismo e arquitetura, tudo, em todas as tudo, áreas em teve. todas as áreas. Todas as Na época de áreas. Juscelino Kubitschek, a gente absurdo. teve num Apesar auge. dele ter construído aquela porcaria daquele negócio que afundou o Brasil, que eu sou contra ele ter construído Brasília até hoje, não tem a menor lógica. Ele podia ter pego todo aquele dinheiro e investido em muito mais coisas. Mas ele fez essa merda, né? E aí abriu os flancos para pessoas, né, não tão bem intencionadas Mas naquela pularem. época teve um fomento cultural enorme. A bossa Sim, nova, sim, sim, né? Você sim. vê chorinho, tudo isso se Sim, desenvolveu muito sim. e foi exportado. A gente era Sim. tido como um país extremamente cultural, que fazia coisa complexa, né? Sempre teve, né? Se for ver o samba no século XIX, teve também outros ritmos que eu não vou lembrar agora o O nome. próprio samba foi muito exportado para os Estados Unidos. Sim, Né? sim. Muitos compositores, muitos intérpretes e próprios músicos foram para os Estados Unidos nessa época, da década de 50, 60. Você vê bandas como The Doors, como várias bandas tiveram influência. Você vê a bossa nova no rock, né? Então você vê como a gente perdeu essa característica. Assim, de certa forma, sempre continuou havendo algum tipo de produção cultural, né? Mas ela foi mais dividida por polaridades políticas, que também foi uma produção cultural interessante na década de 60 e 70, mas teve, claro, né, aquela coisa da censura que impediu que muita coisa fosse feita ou, né, fosse levada a público. Mas depois continuou tendo alguma coisa. Mas são várias questões, né, que são envolvidas nisso. Por exemplo, a colonização cultural que os Estados Unidos têm feito no Brasil, né, há décadas já, desde o século XX, muito forte. Várias outras questões, né, têm se juntado a esse bolo e feito com que a nossa cultura, no geral, a gente às vezes até se distancia do que é nosso mesmo, do que é raiz. De tanta influência estrangeira ou de influências assim, de uma produção cultural que não é tão qualificada, né? Tem coisas... Inclusive, a gente pode até fazer uma crítica para a música clássica. Ela é muito elitista, ela tem aquela coisa muito engessada. Mas no Brasil houve um movimento, por exemplo, Guerra Peixe, vários compositores, Camargo Guarneri, que eles fizeram? Eles pegaram temas brasileiros mesmo, regionais. Inclusive na época de Oswald de Andrade, teve... Mário de Andrade, não sei... Início do século XX, vamos atualizar aqui, lá pela década de 20, 30. Eles fizeram uma excursão em todo o Brasil para gravar cantos, inclusive isso é público, né? Tem material público na internet. Eles gravaram cantos de pássaros e de tribos indígenas, de vários tipos de melodias que eram oriundas do Brasil mesmo. Olha. Que não tinham influência nenhuma. E catalogaram isso tudo e ofereceram para os compositores trabalharem essas melodias e criarem. Que interessante. Camargo Guarneri foi um deles que fez muitos concertos para violino com temas brasileiros. Guerra Peixe também, né? Você tem Mourão, que é uma composição muito famosa. O pessoal que tiver interesse ver, que Nossa, é como se fosse um baião colocado na orquestra, né? Com instrumentos clássicos. Que interessante. Então eu acredito também que o violino ele não pode ser visto só como essa coisa elitista de orquestra, de, né, com um terno, com tudo. Ele pode acessar esse outro tipo de... com quanto que tem a qualidade, né? Sim. A música brasileira é muito rica. Você tocar um baião no violino é uma coisa maravilhosa. Assim, o violino em si, como a gente já comentou, ele é muito difícil de tocar. Mas ainda assim, se houver um incentivo, vão ter mais pessoas, né, interessadas. Não pode deixar a arte do violino morrer no Brasil. Né? Porque é uma coisa assim que você deve estar percebendo. De décadas para cá, o interesse na música erudita caindo cada vez mais. Muito. Né? Uma pena, tá? Eu percebo isso ao longo de 10 anos. Eu percebi um decaimento enorme mais de interesse. intenso. Né? A minha geração ainda tinha um pouco. Eu percebo que essa geração de agora, as pessoas de 20, elas não sabem, elas não conhecem nada. Mas para nada. Eles não querem assim estudar coisas difíceis e também realmente não aparece para eles, né? Eles não veem essas referências antigas. Então fica muito difícil. Você acha que é disso para pior? Ou vai ter algum momento que as pessoas vão querer... Pode ser que esse movimento... Eu não sei se a gente conseguir regular esses algoritmos de uma forma que a gente consiga... Que não seja cruel.
a gente consiga direcionar, por exemplo, ó, eu quero que o algoritmo trabalhe para mim, para me trazer conteúdo diferente, cultural, que eu não tenho acesso. Eu acho que para o futuro vai ter que ter uma regulação nesse sentido, porque senão a gente fica Talvez refém. demore um pouco. A gente fica refém de um algoritmo comercial que nos traz produto e não traz conteúdo de qualidade. E que então, beneficia somente a ele. Quem sabe daqui 10, 15 anos a gente possa estar direcionando e a gente está manipulando o próprio algoritmo para nos trazer conteúdo, para que a gente tenha contato com coisas diferentes. Eu tenho essa esperança, eu sou um cara positivo. Né? E quem sabe a gente pode, por exemplo, o Brasil tem tanta riqueza de material, a gente pode estar usando madeiras brasileiras para poder construir instrumentos que possam ter uma gama de timbres diferenciados, né? A gente já tem rabeca, que é um instrumento popular baseado no violino, mas que teve seu desenvolvimento no Nordeste, Pernambuco, esse tipo, no Brasil inteiro, né? Mas a gente tem, eu acredito que Recife, que Pernambuco é um estado muito tradicional para esse tipo de instrumento, o Nordeste todo, né? A gente teve uma adaptação. Então, por que isso não pode acontecer em todas as outras regiões? A gente criar ritmos, criar tipo de música diferente, com uma evolução do próprio violino aqui. Quem sabe isso pode acontecer. Né? Então, eu sou uma pessoa muito positiva, eu tenho fé, né, que a gente possa evoluir para uma coisa positiva. 50% de chance de ser isso. Só o futuro dirá. Mas cabe a pessoas como nós. Isso aqui que a gente está fazendo é um movimento contra a maré. Né? Total. Então, a gente está falando aqui de uma coisa que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas têm acesso. E vai ficar no YouTube para sempre, ou pelo menos, né? Espero que as pessoas possam ter interesse em tudo que a gente falou aqui, né? Nos luthiers, né? Nos compositores, na história do violino, né? Divulgar um instrumento e um estilo de música que, assim, é claro que hoje em dia o que a gente tem muito mais acesso são músicas mais, assim, como que eu vou dizer, elas são mais industrializadas, né, por causa dos elementos eletrônicos que estão produzindo músicas. As músicas, em geral, são muito rápidas, tem uma batida muito simples e, às vezes... Bom, eu adoro rock também, né? Muita gente da nossa faixa etária gosta, mas não quer dizer que eu não possa, de vez em quando, ouvir uma música clássica. Eu sempre gostei de música erudita, na verdade. E é ótimo também para quem tem insônia. Ajuda, mas você tem que saber escolher, entendeu? Um Beethoven não vai te fazer dormir nunca. Eu gostava de dormir com Bach, né? Que é mais tranquilo. Mas, assim, se você for parar para ouvir a complexidade da música erudita, ainda que você não entenda nada, você fala, porra, esse negócio é bom. Entendeu? Até para você ampliar o seu repertório, né? Você tem, né, os largos, você tem os adágios, que são músicas calmas, mais lentas, você tem os expressos, né? Você tem de tudo. Só que eu acho que nós temos a gente temos obrigação como ser humano de conhecer essa diversidade cultural, essa diversidade musical. A gente tem que conhecer o que veio antes. A gente tem que ouvir música de tudo quanto é tipo. Né? Ter essa vontade, eu quero conhecer música clássica, eu quero saber a sensação que me dá ouvir isso, né? Que sentimento que me faz, né? Qual é É porque ela não é cantada, né? Que já é uma coisa, uma dificuldade talvez pra gente que está tão acostumado, independente do ritmo, sempre ter alguém cantando, né? Então é uma questão de acostumar os ouvidos. Mas realmente a pessoa até pode falar assim, é chato, mas não pode falar que é ruim. Não, quem não gostar de barroco, eu não sei, porque o barroco é tão maravilhoso, mesmo quem não tem acesso à música, se ouvir... Mas são coisas assim de uma qualidade, né, que é realmente incomparável. É claro que assim a gente pode falar também, o violino, ele tem, no Brasil ele não tem tanta aplicação como você falou, fora do erudito e do religioso. Nos Estados Unidos tem bastante com country, né? Que é uma das coisas assim, dos poucos movimentos que ainda hoje utiliza ele. Bem lembrado. Mas assim, ainda assim, o country americano, você percebe que de uns de uns 20 anos para cá, ele já está indo para uma coisa mais rock, mais pop. Ele está se afastando um pouco desses instrumentos mais antigos, né, lentamente. Na verdade, toda a cultura e a música mundial,
com algumas exceções, está caminhando para uma massificação. Sim. Né? Que e já no século XX de uma forma muito forte e agora de uma forma vertiginosa. O que a gente estava falando antes, como a Adorno falou, né? Virou um produto. Virou um produto. Mais um produto. Consumo de massa. Tudo é consumo, né? Inclusive a música, os seus sentimentos, tudo. Então, se a gente for se deixar levar por essa maré, a gente acaba consumindo só lixo, né? E perdendo muitas horas diárias em feeds infinitos. Então tem que, às vezes, dar uma direcionada. Falou, não, eu já ouvi falar nesse tal de, sei lá, Mozart. Quem que é esse cara? O que aconteceu? Deixa eu ouvir pelo menos um pouquinho. Né? O rock também, que a gente fala, tem que conhecer o rock atual, mas você tem que conhecer o rock clássico para saber o que aconteceu para chegar até aqui. E você tem que conhecer os estilos musicais que levaram ao rock. Exato. E por sua vez, o que influenciou o blues, o jazz? Quem que foram esses caras que vieram antes? E você vai pesquisando, porque você tem que saber de onde as coisas começaram. Claro, eu sou historiadora. Sim, por mim, eu acho que todo mundo tem obrigação de conhecer tudo, porque aí você entende os porquês. Por que as coisas são assim? Né? A dica é essa, que a gente, que eu comentei agora, eu acredito que a gente vive para aprender. Todo dia a gente está aprendendo algo novo. Só que a gente tem que direcionar essa curiosidade, essa vontade de aprender para coisas boas, né? Coisas assim produtivas, porque senão você, na verdade, você está vivendo para quê? Para pagar conta, para passar raiva e assim para se entreter, desligar seu cérebro, para esquecer todo o outro lixo, o resto de lixo que é a sua vida, né? Porque realmente a sociedade atual, ela tende a acumular muitos problemas na nossa cabeça. Então, eu entendo essa necessidade de entretenimento. Mas, às vezes, a gente precisa de uma coisa um pouco mais elaborado. Né? Muita gente nunca foi numa peça de teatro. Muita gente nunca leu um livro de qualidade. Né? Nunca fizeram coisas assim que, na nossa época, até na geração anterior, mais ainda, eram básicas. Né? Então, tentar resgatar um pouco desse passado para produzir um presente e um futuro de mais qualidade, né? Não, tô totalmente de acordo. Assim, parece você tá repetindo o que eu acho, que eu sempre falo nas minhas conversas com os amigos, com os clientes que frequentam o ateliê. Eu acho que é o que eu acho que deve ser, né? A gente tem que ter essa curiosidade, tem que ter esse interesse. Tem que fazer nosso papel aqui também, de fomentar isso mesmo, de passar o conhecimento, de incentivar o pessoal, né? Falar, gente, procurem, né, essas referências antigas. Às vezes você vai no começo estranhar um pouco, não vai entender, vai achar esquisito ou chato, mas depois que você entende, você fala, cara, seu mundo abre, porque senão a sua vida inteira vai ser isso aqui, ó. Que nem aquele negócio lá do burro, do cavalo. Que fica só assim, o cara não consegue olhar para o lado. E aí vai na internet, fala besteira, passa vergonha e tá achando que tá muito certo. Espero que o pessoal possa, né, com essa oportunidade, ter um pouquinho de interesse em o que é a loteria, na história da loteria, quem foram os grandes luthiers, né? E até tentar ouvir um pouco também de música clássica para ouvir um pouco do som do violino, os grandes compositores, né? E pesquisar sobre essas pessoas que a gente falou aqui. Isso já é uma centelha, né? Já é um pontapé inicial para a gente poder continuar com essa arte, fazer com que ela perdure, que ela não se extinga, que não morra, né? com o Que tempo, não morra. Então eu espero esse tipo de iniciativa é excelente. Eu agradeço vocês por essa oportunidade. A gente que agradece a sua presença aqui, porque, né, você é uma pessoa diferente para a gente e é legal essa diversidade. Né? A gente já trouxe pessoas de outros ritmos também, de profissões ligadas à música, que a pessoa não necessariamente precisa ser música. E é legal você ver os diversos pontos de vista. Né? Com certeza. Então, assim, a gente agradece bastante aí sua presença, seu conhecimento que você trouxe para a gente. Tá? Eu agradeço, que é isso. A gente é um aprendizado, é uma troca, né? O que você traz também, toda essa visão histórica, essa visão, né? Essa análise
E isso agrega muito na discussão, na conversa. Eu sempre falo, gente, ciências humanas, não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, mas ciências humanas é básico para você viver. Deveria ter muito mais na escola e deveria ter, assim, de uma forma muito mais aprofundada e de uma forma menos engessada, porque isso é um fato. A escola afasta muita gente porque ela é engessada, é ultrapassada, é chata e realmente ela não tem muita aplicação na vida das pessoas. A gente aprende um monte de coisa que nunca vai usar e coisas básicas como direito, né, direito do seu dia a dia, né, Constituição, a gente não sabe. E aí as pessoas acham que podem fazer tudo. Que o fundamental é desenvolvimento dessa análise crítica, desse pensamento crítico. Mas acho então, que só ter essa... isso deve ser ensinado na escola básica. Se a escola básica tiver uma formação sólida, às vezes você não precisa nem de faculdade. A história que a gente estava comentando aqui, ela acaba desenvolvendo isso nas pessoas. Um pouco de análise crítica. Você começa... Eu entrei na faculdade de História, o pessoal... E você vai ser, olha, você nunca mais vai ser a mesma, tá? Se prepara, você nunca mais vai ser feliz e você vai achar problema até em filme da Disney, tá? Porque você começa a ver e realmente é como mudar, colocar um óculos na sua cara que você enxergue direito pela primeira vez. E você fala, meu Deus do céu, a coisa é muito pior do que eu pensava, né? As coisas são muito mais complexas. E aí você vai com um óculos tão assim, crítico, mas não no sentido negativo, no sentido de realidade, que você fala, não, isso aqui é por causa disso, não sei o quê. E você consegue fazer associações que são fundamentais para uma vida em sociedade, né? Bacana, assim como a sociologia também traz muito disso. Sim, claro. Então, nossa, eu acho assim importantíssimo, ainda mais no momento conturbado mundialmente que a gente vive, né? Sociedade em vários aspectos da sua convivência está tendo atritos, não é nem só em um, nem só em outro, é em todos. Porque todos esses temas acabam fazendo uma amálgama, né? A gente está falando de arte, de cultura e de condição social para poder consumir isso. Então todos esses fatores que você está falando, eles acabam impactando em como que a gente vai acessar essas coisas. A questão social, a questão política, a questão econômica, tudo tem a ver, né? Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais a gente consegue, talvez, se desviar um pouco mais das balas. Exato. Né? Talvez não de todas, mas de algumas. E mais uma vez, fazendo a nossa parte, criando ações como essa, né? De poder compartilhar, de poder conversar sobre. Eu acho que as pessoas reclamam muito, mas elas fazem pouco. A gente precisa ter esses espaços de conversa, tem que abrir oportunidade, inclusive como isso está acontecendo para os amigos, né? Para as pessoas que convivem. Você não precisa trazer tem gente aqui do seu lado. Mas tem muita gente interessante aqui no Vale. Então, eu acho que eu fico encantado aqui, eu dou os parabéns a vocês por isso, por vocês terem essa sensibilidade de trazer as pessoas que são do nosso convívio, que estão aqui do nosso lado e poder, né, fazer com que essas pessoas mostrem o que, né, e isso chegue a mais pessoas. Então, poxa, fantástico a iniciativa de vocês. Agradeço, inclusive, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto. A gente que agradece, eu adoro esse tipo de conversa. Não queria que você fosse embora, não queria que acabasse. Mas se durar 3 horas, ninguém vai assistir esse negócio. Tá tão então gostoso. A gente tem que botar um fim aqui, né? Mas enfim, te agradeço muito. E aí, assim, a gente vai encerrando então, gente, né? Fazer o quê? Não dá para dormir aqui, né? Se pudesse, tá tão bom. A gente faz uma roda de conversa aqui, enfim. Mas é isso então, gente. Eu vou encerrando aqui esse episódio super bacana com o Bruno Fusato, tá? Mais informações sobre o trabalho dele, procurem ele no Insta, no YouTube, tá? Que ele é um cara realmente especializado e diferenciado aqui, não só para o Vale, mas para o Brasil inteiro, né? Agradeço. O pessoal, né, que quiser conferir aqui a gente teve uma conversa mais, né? O pessoal que queira ver um pouco mais em detalhe o que é a construção do violino, procura lá no YouTube, no Instagram, tem foto, tem vídeo, vocês vão ver todo o processo construtivo, né? Desde o início, desde o pedaço da madeira até o instrumento sendo tocado. É isso aí. E quem tiver dúvidas também, contata a gente nas redes sociais, que eu vou ter o prazer de esclarecer também. Tá
Então bom? é isso aí. Então a gente agradece a participação do nosso querido sociólogo. E é isso, gente. Vamos encerrando por aqui. Agradeço a vocês também por terem ficado com a gente até agora, por terem assistido tudo. E não se esqueçam de se inscrever no nosso YouTube, seguir a gente no Instagram, compartilhar, né? Esse tipo de coisa. E eu vejo vocês na próxima semana. Então tá. Tchau, gente. Beijo. Obrigado. Tchau.